Olá, pessoal. Me chamo Flávia Maiara, sou doutoranda em Educação na Universidade Federal da Paraíba. Sou orientanda da professora doutora Tânia Rodrigues Palhano. E desde o mestrado, também em Educação, nós estamos trabalhando com a literatura no ensino médio. Então, nós estamos realizando investigações nesse âmbito. E esse meu trabalho hoje traz um recorte da minha dissertação, que foi realizado em uma escola no interior do Rio Grande do Norte, com docentes do ensino médio. Então, o nosso trabalho tem como título Literatura no Ensino Médio, a percepção de docentes sobre elementos constituintes da formação humana em uma escola no Rio Grande do Norte. E o que é que nos levou aos questionamentos a respeito da literatura na escola? Primeiramente, trago aqui uma citação dos PCNs sobre a literatura, que, segundo o documento, é uma expressão criadora e geradora de significação de uma linguagem e do uso que se faz dos seus elementos. Então, nessa citação, nós percebemos que a literatura é uma expressão voltada para a configuração artística, é criadora e geradora de significação, e essas significações vai depender do leitor, da pessoa que aprecia essa arte. E a partir disso, nós podemos alcançar alguns elementos para a formação humana, alguns elementos que constituem a formação humana, que é a formação crítica, a reflexão e a liberdade. Esses elementos, eles são discutidos na teoria literária por alguns estudiosos, por alguns críticos da literatura, como Antônio Cândido, Regina Zilberman, Marisa Lajolo, Sartre. E confrontando essa teoria, nós trazemos um estudioso contemporâneo chamado Jorge La Roça, que problematiza esses efeitos da literatura na vida humana, considerando o contexto atual que nós temos. Então, o aluno ele está imerso em um contexto digital, com tecnologia, muita informação, e esse aluno acaba sendo uma pessoa, muitas vezes, desconcentrada, desfocada, e não consegue ter essa vivência com a literatura de modo que seja modificado, de modo que alcance esses elementos para a sua formação humana, como formação crítica, reflexão e liberdade. Então, La Roça fala dessa dificuldade de se viver nos tempos atuais, alguma experiência como essa, no ato da leitura literária. E por esse motivo, né, movidos por esses questionamentos, por essas teorias, nós fomos a campo realizando uma pesquisa de natureza qualitativa com docentes do ensino médio de um município do interior do Rio Grande do Norte. Então, nesse município, por ser pequeno, nós encontramos 3 docentes apenas em uma escola de ensino médio. O município só dispõe de uma escola de ensino médio, né? E esses 3 docentes, eles foram entrevistados. Então, nós utilizamos como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a observação nas aulas desses professores responsáveis pela disciplina de língua portuguesa, nas aulas de literatura, no caso. E a nossa entrevista ela foi composta de 5 elementos, 5 perguntas. O primeiro questionamento, nós trazemos o que você entende por literatura. Segundo questionamento, qual a importância da literatura na vida e formação dos alunos? No número 3, nós questionamos sobre o contato dos alunos com a literatura, se eles conseguiam perceber sentidos que transpusessem o ato da leitura e que demonstrassem alguma experiência com relação à realidade e compreensão do mundo. No número 4, nós questionamos, no momento da prática literária em sala, você consegue identificar indícios de que a literatura permite ao aluno a reflexão, a formação crítica, a liberdade ou alguma outra experiência? E no número 5, pedimos para descrever a experiência dos alunos na aula de literatura em seu momento com o texto de sala de aula. Então, como resposta, de modo bem resumido, no número 1, sujeito 1, por exemplo, fala da literatura como a arte da leitura e da escrita, no consenso em que o aluno, bem como o autor, vislumbra essa arte que existe, tanto nessa parte de leitura quanto na parte de escrita, entendendo isso com um lado artístico mesmo. Então, nós percebemos que os 3 sujeitos, eles entendem a literatura como essa arte. Nós estamos citando apenas a resposta de número 1, mas que é convergente com a resposta dos outros sujeitos. Eles entendem essa literatura como arte e, a partir dessa compreensão, nós já entendemos, nós já conseguimos perceber que eles tinham que eles consideravam a literatura
como algo vinculado à vida, né? Como uma arte que vem incitar, aflorar mais essa vertente humana, sensível do aluno. Na pergunta de número 2, nós questionamos sobre a importância da literatura na vida desses alunos. E nós destacamos aqui a resposta do sujeito 3, por exemplo, que fala que a literatura é importante porque é o registro da visão de mundo de uma época. Então, dessa forma, leva o estudante a refletir sobre determinados aspectos da realidade, tornando-se um ser capaz de se posicionar e agir no meio em que vive. Então, eles entendem, né? Mais uma vez, a resposta do sujeito 3 também é convergente com a resposta dos demais sujeitos, que é importante a literatura para essa visão do mundo, essa leitura do mundo, e consequentemente, isso vem aflorar uma percepção mais crítica, mais reflexiva a respeito da realidade. Só que o sujeito 1 já levanta aqui um problema sobre a capacidade de interpretação. E o sujeito fala, se você estiver focado em N coisas, concentrado em diferentes atividades, dificilmente você vai ter um foco. Então, aqui ela já apresenta esse aluno, que é comentado por Jorge La Rossi, que é o aluno imerso nessa nossa realidade, com muitas coisas, muitas informações, muita tecnologia, muito uso das redes, e esse aluno ele acaba sendo um ser humano desconcentrado com relação à leitura literária, e essa leitura acaba sendo um pouco superficial, e não isso pode levar ao não alcance desses elementos que nós estamos aqui discutindo, como a reflexão, a formação crítica e a liberdade. No número 3, a gente questiona sobre se o contato da literatura do aluno com a leitura literária dentro da escola, se isso transpõe o ato de ler, se eles conseguem perceber isso, se isso transpõe o ato de ler e eles conseguem alcançar alguma experiência. E o sujeito 2, por exemplo, vai dizer que o livro dá o caminho, assim como nossa mediação, mas os alunos nem sempre seguem. Então, o fato do professor mediar, o fato do livro ter todos os elementos que incitem esse alcance dessas dimensões humanas para a formação humana, não é garantia de que o aluno vai alcançar, porque isso vai depender muito dele. No número 4, a gente traz à tona a gente foca nos 3 elementos, na formação crítica, na reflexão e na liberdade, e a gente pergunta se eles percebem que os alunos alcançam esses elementos, constituem essa formação humana nas aulas. E o sujeito 2, por exemplo, vai destacar: isso fica só mais na teoria, na prática temos mais um mecanismo de ler e responder atividades. Só os alunos que têm foco na literatura, que gostam, que são leitores assíduos, que conseguem que fique algo fixado neles. Então, aqui a professora já afirma que esse alcance dessas dimensões para a formação humana, ela depende muito mais da vivência do aluno com essa literatura, se é um leitor assíduo, da forma como ele recebe, né? A gente consegue ver isso mais a fundo na teoria da recepção literária. A forma como ele recebe é que vai ser decisivo no alcance dessas dimensões. Então, o aluno que não tem essa vivência, segundo o sujeito, né, que respondeu, o aluno que não tem essa vivência de leitura assídua, que não é leitor, dificilmente ele vai alcançar esses elementos ali na simples atividade dentro da escola, com a literatura. E a pergunta de número 5, né, que nós questionamos, pedimos para eles descrever a experiência dos alunos da aula de literatura, e aqui a gente destacou a resposta do sujeito 3. Geralmente, quando chegamos para dar aula de literatura, logo ouvimos: eu não gosto de literatura. Então, a princípio, já notamos que há uma certa rejeição por parte deles, e talvez seja pela questão da falta de hábito de leitura. Como já falei, às vezes, no caso da crônica, um texto mais humorístico, ou até mesmo que trate de saliência, desperta mais interesse neles. Às vezes, o tipo de texto que está sendo trabalhado é o que faz com que o aluno tenha uma boa experiência com a literatura. E aí ele vai dar o exemplo da obra do Cortis, que também aborda questões sociais, e eles se identificam. Então, segundo o professor, o alcance desses elementos também depende do tipo de texto que está sendo trabalhado. Se esse texto, o aluno vai se identificar com ele, para que esse aluno se interesse e realmente mergulhe de cabeça nessa leitura e alcance esses elementos. Então, pessoal, é isso. Essa foi um breve
comentários sobre esse trabalho. Se vocês se interessarem em ler o trabalho na íntegra, ele está disponível no repositório da Universidade Federal da Paraíba. Só procurar pelo meu nome, que está aí na capa, né, inicial dessa apresentação. Um abraço, muito obrigada.